talvez nós tenhamos a sensação no Brasil de que esse tipo de coisa nunca ocorreu no nosso território. Mas alguns anos antes, algumas décadas antes, apenas, em 1988 foi assinada a Lei Áurea, que libertou os escravos no Brasil. Foram cometidos crimes contra os escravos de magnitude semelhante, muitas vezes, aos que foram cometidos contra os judeus e outras minorias durante o regime nazista. Aqui eu não quero fazer uma comparação entre um e outro, eu simplesmente quero dizer que coisas horríveis também aconteceram no nosso país. E nós temos de usar esses exemplos, como já foi dito aqui, para prevenir que outras coisas acontecessem. Concordo também com o que foi dito, que não se ensina o suficiente nas escolas a respeito do Holocausto. Eu mesmo não aprendi a respeito do Holocausto na escola. Eu lembro que as primeiras referências que eu tive a respeito desse evento tão horrível foram através da televisão, através de séries de televisão e filmes. Mas quando era um garoto, tinha aproximadamente 11 anos, eu me mudei para um outro lugar, fui morar em Manaus com os meus pais, e tínhamos um vizinho que era um sobrevivente do Holocausto. E eu aprendi isso quando perguntei ao meu pai o que significava a tatuagem que ele tinha e que era visível certas vezes. E meu pai então me explicou a respeito da história. Era um garoto de 10, 11 anos na época, e lembro da revolta que eu senti pelo que havia acontecido com aquelas pessoas. A tal ponto que hoje eu não tolero nenhum tipo de tatuagem, acho todas horríveis, por mais artísticas que possam parecer para alguns. Eu tenho alguns aqui que compartilham da mesma opinião. Uma marca colocada, e isso é característico de regimes totalitários, colocar marcas em pessoas ou em grupos específicos que, em tese, atentam contra os seus ditames. Falou-se também a respeito da Constituição aqui. Eu tinha 9 anos quando a Constituição brasileira foi promulgada. Era um garoto. Lembro de assistir na televisão o momento em que Ulisses Guimarães declarou promulgada a Constituição e a alegria que se seguiu a esse momento. Depois de tantos anos de não termos tido as garantias fundamentais protegidas por um texto constitucional, isso aconteceu. Gosto de invocar esses exemplos também por conta da minha experiência pessoal. Eu estudei na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Lá também fiz meu mestrado em Direito Penal. E para trazer o tema e ligar essas violações aos direitos humanos ao tema específico de violações à liberdade religiosa ou à proteção a essa liberdade, eu invoco um episódio que aconteceu na Faculdade de Direito na década de 1840. Não havia nenhum curso jurídico, nenhum curso superior no Brasil até 1827. A coroa portuguesa, ela proibia qualquer tipo de educação superior e, naquela época, os estudantes tinham de ir à Europa, e a sua maioria a Portugal, a Coimbra, por exemplo, para fazer seus estudos jurídicos. Dom Pedro I, após a promulgação da independência, ele determinou que 2 escolas de direito fossem fundadas, uma em São Paulo e outra em Olinda. Então, em 1827, ambas começaram a funcionar, no mês de março aqui em São Paulo, no mês de maio em Recife. Ou seja, a faculdade era muito nova, cursos jurídicos eram muito novos ainda. Muitos dos professores vieram do exterior para lecionar nessas escolas. Dentre eles veio um professor alemão lecionar na Faculdade de Direito de São Paulo, e esse professor, infelizmente, veio a falecer. Esse professor, ele não era católico, como a maioria da população à época, ele era protestante. E por conta de sua fé, ele não pôde, nenhum cemitério de São Paulo aceitou que se fizesse o enterro dele lá, por conta das crenças que ele tinha. Os alunos, então, da Faculdade de Direito, indignados com o ocorrido, resolveram sepultá-lo na própria faculdade, que havia sido um mosteiro franciscano por mais de 100 anos antes daquilo. E
o túmulo desse professor até hoje remanesce na Faculdade de Direito. Em 1832, a faculdade ela pegou fogo e ela teve de ser reconstruída. Mas o túmulo ali permaneceu, como uma lembrança para os que vieram posteriormente, do respeito às liberdades individuais, especialmente à liberdade religiosa. Não podemos nos esquecer que no Largo São Francisco estudaram 9 presidentes da República. Estudaram 14 governadores do estado de São Paulo. E sem querer fazer nenhum tipo de elogio a eles, do ponto de vista político, mas nós podemos ver que, por conta de algumas sementes plantadas no passado, nós temos hoje no Brasil um ambiente, em geral, de tolerância religiosa. Estudos feitos pelo Pew Research Center apontam que entre os 20 países mais populosos do mundo, o Brasil é o que tem a maior liberdade de credo e de religião em relação a todos os outros. Comparável mesmo a países tradicionalmente democráticos, como países da Europa Ocidental e mesmo os Estados Unidos. O Brasil é o país desse grupo de países, entre os do mundo também um dos maiores, com menor índice de restrições tanto legais, governamentais, como restrições sociais. Acredito que o Dr. Brian Greene falou isso de manhã aqui no simpósio. Ele, com muito mais propriedade, já tem pesquisado a respeito disso. Ou seja, isso demonstra que no Brasil temos um ambiente de tolerância muito grande. Nesse período em que nós receberemos muitas nações e muitas pessoas se preocupam no que mostrar, como apresentar o Brasil ao mundo, e algumas pessoas, inclusive, insatisfeitas com as condições sociais, e temos vivido greves, paralisações, como há muitos anos não tínhamos, nesse último ano aqui no Brasil. Alguns se preocupando com o legado dessas competições que aqui acontecerão, com o que podemos efetivamente demonstrar, e se preocupando alguns em esconder a pobreza, outras em escancará-la para ver se isso melhora a situação do povo. Um fato passou desapercebido por muitas das nossas autoridades, de que há sim algo que o Brasil pode ser exemplo para todo mundo, para todas as nações, que é o ambiente de tolerância religiosa que nós temos. Faço agora a ressalva, que isso não significa que não tenhamos problemas no Brasil a respeito disso. Sim, temos problemas. Eles devem ser levados ao judiciário e nós vamos tratar de algumas formas, principalmente como o direito penal lida com essas situações. Mas esses problemas não se comparam aos que são experimentados por outras nações do mundo, onde pessoas ainda hoje são presas, são torturadas, são mortas, são impedidas de professar a sua crença num ser superior ou de negar a existência de um ser superior, simplesmente porque há um grupo no poder ou outro grupo que pensam diferente. Então, esse é o ambiente que nós podemos demonstrar para o mundo como um exemplo a ser seguido. Retiro disso um exemplo da minha vida pessoal, do escritório em que atuo há mais de 12 anos. Nesse escritório já tivemos ao mesmo tempo advogados batistas, mórmons, muçulmanos, judeus, ateus, católicos. E todos conviveram num ambiente de absoluto respeito, mais até de admiração pelas qualidades que um via no caráter do outro, que eram decorrentes da prática desses princípios religiosos. Eu me sinto muito privilegiado por viver num país que garante a quase todos, eu vou dizer, porque nós temos ainda problemas com isso, e especialmente religiões de matriz africana têm enfrentado mais problemas do que talvez outras minorias. Mas, de alguma forma, podemos ensinar ao mundo o que significa a convivência pacífica. Isso num país que é religioso. Talvez o maior exemplo, o maior símbolo do Brasil no exterior é a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. É, de alguma forma, uma demonstração para o mundo que o Brasil,
que já foi, ainda é um país de maioria católica, mas é um país não só católico, não só cristão, mas um país em que as religiões são efetivamente respeitadas. Outra manifestação de respeito às religiões é que num país como o nosso, em que o governo taxa, na forma de impostos, taxas, ou seja, a tributação é tão pesada, chegando a quase 40% do produto interno bruto, esse mesmo governo, as instituições democráticas que instituem esse governo garantem às religiões, às igrejas, isenção e imunidade tributárias. É um exemplo grande do valor que a liberdade religiosa possui para o povo brasileiro e para os seus governantes. Isso não é comum. Países com tradição democrática, como por exemplo a Espanha e Portugal, exigem que uma religião esteja estabelecida há pelo menos um período de tempo considerável para que possa conseguir certos privilégios que outras religiões há mais tempo estabelecidas têm. E essa restrição não existe no Brasil. Ou seja, o sujeito pode fundar uma igreja hoje, fundada no que pode parecer para alguns preceitos absurdos, mas mesmo assim ter essa liberdade garantida. Diante dessa situação, essa situação de respeito às liberdades, nós podemos ver que esse é um tema que não é frequentemente trazido ao judiciário. Até por conta do espírito de tolerância, mas sim há, e recentemente tivemos, aliás, essa semana, na mídia, a notícia de um juiz do Rio de Janeiro que denegou um pedido de tutela antecipada para que se retirassem da internet alguns vídeos que seriam ofensivos a certo credo religioso. O juiz ele fez considerações de caráter jurídico para denegar esse tipo de tutela antecipada ou antecipação, ou uma espécie de, vamos, em termos leigos, talvez ser uma liminar, né? Mas escorregou na hora de fazer considerações sociológicas a respeito das religiões. Ele não considerou, um dos argumentos invocados foi que ele não considerou como religião aquele credo, porque não teria uma organização clara, tampouco um livro com preceitos comparáveis talvez à Bíblia, à Torá, esse tipo de coisa. Ele denegou com base... Um dos motivos pelos quais ele denegou foi esse. Houve grande repercussão na mídia, de maneira acertada, e o juiz então voltou atrás nesse aspecto de sua decisão. Ele a revogou, dizendo que, inclusive, reconheceu a pressão pública, mas manteve a decisão de não tirar de circulação esses vídeos, porque a retirada de circulação colidiria frontalmente com o direito à liberdade de expressão. Seria uma espécie de direito de crítica. Até conversava um pouco antes com o Dr. Jader a respeito disso, de escolas diferentes, a escola europeia, a escola americana, e tem uma posição diferente a respeito disso. A escola europeia entende que qualquer tipo de difamação às religiões deve ser contida. A escola americana se afilia mais à posição de que eventuais críticas elas devem ser aceitas, porque elas demonstram efetivamente a liberdade de expressão, e uma vertente dessa liberdade seria a liberdade religiosa. A legislação brasileira, e aí trazendo para o campo do direito especificamente, ela tem alguns preceitos que acobertam e protegem as expressões religiosas. Obviamente, a lei maior do país, a Constituição, ela já em seu artigo 5º, que elenca os direitos e garantias fundamentais, numa lista extensa, ele protege efetivamente a liberdade de expressão. Lá no artigo 5º, eu gostaria de ler o caput do artigo 5º, porque ele é exemplificativo da extensão dos direitos e garantias fundamentais. Ele diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E aí, no seu inciso 6º, são 53 incisos desse artigo, no 6º ele diz, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. O inciso 8º, o inciso 7º também trata que garante a assistência religiosa em entidades civis e militares. Também diz que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e a recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ou seja, a própria Constituição flexibiliza a negativa ou a impossibilidade negativa de cumprimento de deveres civis para que a própria lei ela imponha ou ela permita compensações alternativas, para que se, de alguma forma, proteja os diferentes credos e cultos, de uma maneira muito adequada, a meu ver. O Código Civil, nós tivemos o Código Civil por quase 100 anos, o Código Antigo, e na reforma do Código Civil em 2002, depois uma alteração instituída em 2003, garantiu-se também a proteção à liberdade religiosa em seu artigo 44, quando diz a respeito da liberdade de organização e de estruturação interna a todos os cultos religiosos ou organizações religiosas, ou seja, proíbe que o Estado intervenha na organização e na administração desse tipo de culto, de qualquer tipo de culto ou de crença religiosa. Ou seja, talvez um dos mais importantes diplomas, abaixo a Constituição, o próprio Código Civil garante essa liberdade de organização, tirando do Estado a tutela nesse tipo de organização. O Código Penal também traz diversos dispositivos a proteger a liberdade religiosa. O artigo 208, por exemplo, do Código Penal, há um crime, que é o de ultraje a culto, impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. O artigo 208, e eu peço a licença de ler esses artigos, que é importante para que nós fixemos os princípios neles elencados e possamos fazer exegese, ainda que rápida, desses tipos. Ele diz o seguinte: escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Essa é uma parte do tipo, ou seja, o escárnio é a ofensa pública por motivo de crença ou função. Impedir, e aí temos uma outra conduta, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. E a terceira conduta, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. A detenção de 1 mês a 1 ano ou multa é a pena combinada. O bem jurídico tutelado nesses casos, ou seja, o valor que é protegido pelo direito penal nesse caso, é o sentimento religioso, de qualquer religião, de qualquer crença. É necessário que esse escárnio ele seja individualizado. Mas veja bem, ainda que se tutele o escárnio, ou se impeça, ou se incrimine as condutas de escárnio ou de vilipêndio, não se incrimina a crítica ou o debate religioso. As considerações, por vezes até desairosas, mas não a pessoas, mas aos cultos em si. Isso não é proibido por meio do artigo 208. Na verdade, não há proibição no ordenamento jurídico brasileiro a manifestação crítica quanto às religiões. E tampouco há limitação quanto ao proselitismo, quanto à tentativa de convencimento de outros a respeito de uma ou de outra religião. Essa tentativa de convencimento é livre.
não existindo limitação à lei por conta disso. Temos um outro tipo no Código Penal, o artigo 140, que é o artigo de injúria. A injúria, em geral, trata da ofensa à honra subjetiva, ou seja, da imagem que a pessoa tem de si próprio. Então, incrimina-se a conduta de alguém que ofende a honra e atinge a imagem de si próprio, não a reputação, mas a imagem subjetiva. Então, uma das possibilidades de injúria, e na verdade, uma das possibilidades de injúria é fazê-la por meio de utilização de elementos de raça, de cor, de etnia, de religião, de origem ou de condição de pessoa pessoa idosa ou portadora de deficiência física. Ou seja, o legislador, e a meu ver de maneira acertada, compara ou equipara os elementos de raça, de cor, de religião ou de origem numa mesma medida, dando a eles, inclusive, uma pena maior que a da injúria normal, fazendo com que a pena, nesse caso, seja de 1 a 3 anos e, além disso, de multa. Ainda no Código Penal temos um outro tipo que se utiliza de elementos ligados à liberdade religiosa para incriminar ou de aumentar a pena de uma incriminação. O artigo 149 é um artigo que diz respeito à redução, à condição análoga de escravo. O artigo diz o seguinte: reduzir alguém, crime grave, pena alta, a condição análoga de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. A reclusão, nesse caso, é de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência eventualmente aplicada no caso. Ou seja, é uma pena que pode chegar perto da pena do homicídio, inclusive, pena máxima. Mas a pena é aumentada da metade, ou seja, ela parte de 4 a 16 anos, mais a pena referente à violência, se essa redução à condição análoga de escravo for por motivo de raça, cor, etnia, religião e origem. Aí o legislador vem e acertadamente também inclui outros elementos que não só de religião, mas no plano valorativo são na mesma escala, para aumentar a pena de alguém que possa eventualmente ocorrer. E é um crime contra a liberdade individual, dos mais graves. Tá bom? Saindo um pouco do Código Penal, temos outros diplomas legais que tratam da matéria também. Um deles é a lei de tortura, crimes de tortura. Essa lei ela vem em resposta aos anos que nós tivemos a tortura institucionalizada no Brasil. Muito se fala da tortura praticada durante o regime militar, como forma de coação e de coerção. Não podemos esquecer que não foram os militares no regime de 64, não foram eles que inventaram a tortura no Brasil. Getúlio Vargas, durante o Estado Novo, instituiu a tortura como método e mais pessoas até foram mortas durante o Estado Novo do que durante o regime militar. Infelizmente, temos pessoas hoje que usam o regime de Getúlio Vargas como modelo de liberdades ao invocar simplesmente as leis trabalhistas que foram promulgadas nessa época. É lamentável que se use o regime de Vargas, que se aproximou de regimes fascistas durante a Segunda Guerra Mundial, para invocar qualquer coisa. Então, a tortura utilizou-se como política de Estado durante o Estado Novo e também durante o regime militar. Como resposta a esse longo período, ou seja, de 1930 até 45 do Estado Novo, e depois de 64 até 85 durante o Estado Novo, é que veio a lei tipificando os crimes de tortura. Isso somente em 1997, 9 anos
após a promulgação da Constituição de 88. E essa lei vem e institui o crime de tortura como constranger alguém, com uma das formas, né? Com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. E aí nós temos três hipóteses para que isso ocorra. Um, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. A segunda é para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. E a terceira, em razão de discriminação racial ou religiosa. Então, o legislador ele coloca explicitamente um motivo religioso para o cometimento da tortura. E aí imputa a pena de 2 a 8 anos. Outros tipos de... também submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Tudo isso, obviamente não se justifica, mas o legislador incluiu o motivo religioso como base para tipificação do crime de tortura. Veja que essa legislação que sai do Código Penal ela é nova. Também temos a lei de racismo, que ela é de 1989. Ela é muito recente e também em resposta às comemorações dos 100 anos de promulgação da Lei Áurea. E essa lei vem e fala dos diversos crimes que são cometidos a respeito de racismo. Depois, em modificações posteriores, o legislador também acertadamente, e olha, eu digo esse também acertadamente de uma maneira muito incomum. O legislador brasileiro nos últimos 15 a 20 anos tem cometido atrocidades com o nosso sistema legal, principalmente o sistema penal, retirando dele a proporcionalidade, por exemplo, entre medidas penais. Nós sabemos que, por exemplo, o crime de lesão corporal não deve ser apenado da mesma forma que o crime de homicídio. Porque o homicídio é muito mais grave, ele atenta de maneira muito mais forte contra a vida do que efetivamente a lesão corporal, que atenta contra a integridade física do sujeito. Então, obviamente, eles devem ter penas distintas, penas mínimas distintas e penas máximas distintas, porque um dos indicativos da importância de um bem jurídico é justamente a pena que se comina ao crime que foi delimitado para sua proteção. O legislador tem cometido diversos erros. Por exemplo, no projeto de Código Penal, a pena do abandono de incapaz, de, vamos dizer, criança ou pessoa que tem guarda por motivo de idade ou condição, é menor do que a de abandono de um animal. É um absurdo. Isso tem sido corrigido com os substitutivos apresentados no Congresso, mas é um exemplo de falta de critério que o legislador tem por ter respondido a certos lobbies. E olha, eu não quero dizer que eu sou contra a proteção dos animais, sou completamente a favor. Eu quero dizer que, ao meu ver, e eu acho que de todos nós, o abandono de incapaz devia ser apenado de maneira mais severa do que o abandono de animal. Eu faço essa ressalva para que não reste dúvida quanto à minha simpatia com os animais, tá bom? Mas, voltando aqui ao crime de racismo, diversas condutas diferentes são apenadas pelo legislador para fazer com que a pessoa possa ser incriminada pelo crime de racismo. E entre elas, está lá no artigo 20 da Lei 20ª, diz o seguinte: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, e olha, veja bem, na lei de racismo, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Tá? E nós temos, eu não vou entrar nos pormenores da lei, porque é uma lei até de alguma forma extensa, com diversos tipos que tratam
o crime de racismo, mas demonstra a preocupação do legislador em garantir a proteção e garantir que condutas racistas sejam efetivamente coibidas. Nós devemos lembrar que um dos requisitos, ou uma das finalidades do direito penal é a mensagem que ele passa à população de desencorajar certos tipos de condutas. É o caráter pedagógico que nós temos na norma penal. Também não podemos deixar de levar em conta que o direito penal ele deve ser a última trincheira usada pelo legislador. Ou seja, se há uma questão pode ser tratada da maneira civil ou mesmo da maneira administrativa, ela deve ser tratada dessa maneira. E somente as lesões mais graves aos bens jurídicos mais importantes devem ser tratadas pelo direito penal. Então, dessa forma, trazer os crimes contra a liberdade religiosa é um acerto do legislador. Porque o sentimento religioso, ou a falta de sentimento religioso, ela deve ser garantida a todos, de maneira igual. Tanto que o legislador, no preâmbulo da Constituição, em seu artigo 1º, fixa esses valores como norteadores de toda uma extensa Constituição que nós temos. Podemos fazer uma crítica que e é uma crítica que eu faço, efetivamente, ela é muito extensa. Ela trata de coisas que não deveria tratar. Há muitas coisas que não precisariam ser tratadas pela Constituição e seriam melhor acobertadas pelo direito se assim fosse. Nós temos o exemplo da Constituição americana, que ela é extremamente curta. Talvez que nós que venhamos dessa tradição, que tenhamos só estudado a Constituição brasileira, nos surpreendamos muitas vezes que é muito pequeno o número de artigos da Constituição e o número de emendas também da Constituição. Isso é uma Constituição que tem mais de 200 anos. Nós tivemos nos primeiros 5 anos mais emendas do que todas as Constituições até hoje. Eu nem sei mais que número nós estamos já de emenda. 78. Então, nós estamos na 78ª emenda à Constituição, isso em 26 anos da sua promulgação. São aí praticamente 3 por ano. Isso numa Constituição que já trata de absolutamente tudo. Também por isso, ou seja, porque trata de tudo, tem de ser emendada diante da mudança dos anseios sociais. Esse é o último tipo que eu gostaria de tratar, que é o tipo de racismo. A única crítica que eu faço é a desproporcionalidade entre essas penas. Por exemplo, temos a de racismo de 1 a 3 anos. Daí nós temos a pena de tortura, temos de 2 a 8, mas temos a pena, por exemplo, do ultraje a culto, impedimento ou perturbação, lá do 208, que é muito pequena. Ela é de 1 mês a 1 ano ou multa. Ela não me parece adequada para a proteção da conduta de escárnio, ou, por exemplo, da conduta de vilipendiar publicamente ato objeto de culto religioso. Inclusive, a maioria dos casos que chegam ao judiciário, eles são esculpidos justamente nesse inciso. Tivemos alguns casos célebres, como, por exemplo, há muito tempo, um ministro religioso de certa religião que chutou um símbolo religioso de outra, né? O pastor que chutou as santas, que ficou conhecido, né, por isso na mídia. Talvez tu veja o primeiro caso de repercussão nacional desse tipo de situação. Eu gostaria só de encerrar dizendo que, apesar dessas críticas, ou seja, da falta de proporcionalidade entre essas penas muito pequena, por exemplo, no caso do artigo 208, me parece que o legislador brasileiro, ao contrário de outras áreas, acertou na proteção, para que isso não aconteça, para que nós não cheguemos ao ponto, como bem lembraram as que expuseram antes de mim, a Alemanha tinha uma constituição democrática, jovem, bem redigida do ponto de vista técnico, e em poucos anos chegaram a uma situação completamente impensável, e uma das maiores vergonhas, eu não digo para a Alemanha, mas para a humanidade, que isso tenha ocorrido. Que nós usemos esse exemplo histórico do Brasil, de respeito às garantias e liberdades religiosas, que aconteciam, muitas vezes,
mesmo em regimes ditatoriais, para que o mundo possa saber e possa ver e efetivamente aprender com o Brasil o que tem de bom. Podemos apresentar como exemplos a cultura de tolerância do Brasil e mais, a legislação que protege as manifestações de culto, de credo, sejam elas religiosas ou não. Muito obrigado.